Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. José Armando chega à casa de Esmeralda. Esmeralda pede que Florzinha distraia o José Armando, enquanto ela coloca o vestido e os sapatos. Em pensamento, Dominga diz: Deus mandou sua luz para iluminar o seu destino. E eu queria dizer para você, minha filha, que você ficará frente a frente com seus verdadeiros pais. Crisanta está nervosa. Fátima diz que toda a família precisa estar reunida para receber Esmeralda. Dominga acha Esmeralda linda e a abençoa. Esmeralda sai toda linda e arrumada com o vestido, a bolsa e o sapato que José Armando lhe deu. José Armando vai até Dominga e diz que levará Esmeralda até sua casa e acha que seu pai acabará aceitando a Esmeralda, por ela ser uma mulher pura e de bons sentimentos. Rodolfo está perambulando pelo jardim da casa. Fátima diz a Rodolfo que precisa levá-lo à sala, pois Branca e Crisanta já estão esperando a visita. José Armando chega à casa grande, com Esmeralda. Esmeralda percebe que esqueceu seus brincos. José Armando diz que ela é linda de qualquer jeito e ressalta que tudo ficará bem. José Armando chega com Esmeralda perto do pai e da tia e a apresenta para eles. Fátima cumprimenta Esmeralda e afirma que a conheceu no dia do rodeio e a viu vendendo limonada. Fátima lamenta que Esmeralda seja cega e que depende de todos para fazer as mínimas coisas. José Armando diz que Esmeralda não precisa de ninguém para fazer nada, pois mesmo não tendo a visão, os outros sentidos são muito mais desenvolvidos do que de qualquer um deles. Ele diz que Esmeralda enxergará após a operação que fará. Rodolfo finge estar gostando da presença da moça. José Armando leva Esmeralda até a casa. Branca cumprimenta Esmeralda e pede que ela sente ao seu lado. Branca percebe que ela está tremendo. Fátima diz que é natural que Esmeralda esteja nervosa. José Armando diz que ela não precisa ficar assim, pois ali ninguém fará mal a ela. Branca diz que tem estado estressada, mas não é nada sério. Branca pergunta se Esmeralda é órfã. Esmeralda diz que sim, e avisa que sua mãe morreu assim que nasceu, e seu pai era um peão. Graziela chega e Esmeralda não consegue dizer toda a história dos seus supostos pais. Graziela cumprimenta Esmeralda. Esmeralda se senta. Crisanta cumprimenta Esmeralda e oferece biscoitinhos para ela. Esmeralda aceita e agradece. Fátima diz que trará o café. Fátima percebe que o plano não será fácil, mas precisa pensar cuidadosamente em como vai agir. No cemitério, Adrian fala com Firmino e diz que Florzinha ficou cuidando da Dominga, porque Esmeralda foi com José Armando para Casa Grande. Firmino diz que parece que o relacionamento de Esmeralda e José Armando está indo bem. Adrian confirma. Ele fala que um rico se apaixonar por um pobre é mais comum do que imaginam. Esmeralda diz a Branca que queria que sua visita fosse mais longa, mas terá que ir para casa, porque a Florzinha ficou cuidando da sua mãe adotiva e precisa preparar a comida para o Adrian e para o Dionísio. Fátima pergunta se Esmeralda é muito amiga dos Lucero. Esmeralda ressalta que sim. Esmeralda diz a Branca que adorou visitá-la e deseja que ela se recupere logo. Esmeralda se despede de todos. Branca diz a Crisanta que gostou mais da doçura de Esmeralda e do encanto que ela transmite com a personalidade, mas não quer se deixar levar pela simpatia dela, pois Graziela ainda não desistiu do José Armando. Crisanta diz que quando Graziela perceber que o José Armando gosta mesmo da Esmeralda, ela buscará consolo na vida, que realmente gosta, e logo encontrará um novo namorado. Rodolfo comenta com Branca que Esmeralda é muito bonita, apesar de ser quem é. Ele afirma que tem medo do plano de Fátima não dar certo, pois Esmeralda foi educada por Lúcio Malavé, e por isso ela não é selvagem. Fátima pede que ele lhe dê tempo, pois conseguirão separá-la do José Armando. Branca comenta com Crisanta que continua estranhando o comportamento de Rodolfo por ele ter aceitado a entrada de Esmeralda na casa e teme que ele jamais aceite que ela faça parte da família. Crisanta espera que ele mude o pensamento. Crisanta pergunta se Branca não gostaria que Esmeralda fosse como uma filha para ela.
Branca diz que sua filha é uma lembrança distante e querida e ninguém poderá substituí-la. Joana afirma para Lúcio que não entende porque ele engana Esmeralda, pois o melhor seria se ele tivesse dito as consequências que sofreu quando a salvou do incêndio. Lúcio diz que para Esmeralda não seria fácil amá-lo, sabendo que ele é um monstro. Ele fala que mesmo não enxergando, Esmeralda tem noção da feiura e da beleza e sabe bem distinguir certas coisas. José Armando pergunta por que Esmeralda está tão calada e se ficou chateada com alguma coisa. Ela diz que não, e que todos foram bons com ela. José Armando diz que essa visita foi muito importante e pede que ela se alegre, pois o dia de hoje marcará um novo rumo na vida deles. Eles se sentam num tronco e se beijam. José Armando diz que a ama muito. Ela agradece por ele amá-la. José Armando pede Esmeralda em casamento. Ela aceita na mesma hora e ele a beija com muita paixão. Branca pede desculpas a Graziella. Graziella diz que se sentiu mal, mas reconhece que Esmeralda é muito linda. Mas é duro ver José Armando trazendo ela para casa, sendo que ainda nem rompeu o compromisso com Graziella. Branca diz que a compreende perfeitamente. Graziella diz que não acredita nisso, pois a tia sempre teve o lugar na casa e sempre foi amada pelo seu tio. Branca diz a Graziella que José Armando ainda está conhecendo essa moça e o entusiasmo vai passar. Graziella diz que seu destino é livre e triste. Adrian observa a janela do quarto de Graziella. Esmeralda conta para Dominga e Florzinha que todos a trataram muito bem, mas o Rodolfo só a cumprimentou quando chegou e, apesar dele ter sido gentil, foi muito frio. Esmeralda diz a Florzinha que Graziella quase não falou com ela. Esmeralda fala que Branca lhe tratou com muito carinho e pediu que ela voltasse outras vezes. Dominga pensa que Esmeralda possa ter dito seu nome a Branca, pois se tiver feito isso, Branca começará a juntar as peças e pode descobrir por si mesma que Esmeralda é filha dela. Flor se despede de Dominga e de Esmeralda e decide sair para fazer o almoço para o irmão e para o pai. José Armando agradece ao pai por ter permitido que Esmeralda visitasse sua mãe. Rodolfo diz que eles, os Penha Real, são pessoas de educação. Ele diz ao filho que não estava nada contente de ver ele desfilando com Esmeralda por toda a casa. Rodolfo pede que o filho vá estudar e deixe ele terminar de resolver seus próprios assuntos. O garoto sai e Rodolfo amaldiçoa Esmeralda, dizendo que a situação está fugindo do controle e precisa tomar uma decisão definitiva o quanto antes. Dominga tenta falar alguma coisa para Esmeralda. Esmeralda se aproxima e pergunta o que ela está tentando lhe dizer. Esmeralda diz que ela está vendo sua cara triste e deve achar que está acontecendo alguma coisa. Esmeralda fala que a visita na casa do José Armando não lhe fez bem, pois apesar de terem lhe recebido com amabilidade, sentiu angústia com o ambiente, como se tivessem lhe recebendo obrigatoriamente. Dominga percebe a triste situação da filha. Esmeralda diz a Dominga que Branca é maravilhosa, mas o Rodolfo é um homem duro, frio, e lhe causou uma impressão muito ruim, e sabe que ele lhe detesta. Dominga resmunga e tenta falar, mas não consegue. Esmeralda diz que Rodolfo foi duro com ela, mas não lhe fez nenhuma grosseria. Esmeralda pergunta o que Dominga está tentando lhe dizer. Florzinha avisa a Adrian que Graziella já é uma mulher livre e sem compromisso. Adrian diz que mesmo assim, a mãe dela não se dará por vencida. Adrian diz que precisa ver a Graziella de alguma maneira, pois está ficando louco. Flor pede que ele tome cuidado, pois a mãe dela pode pegá-lo juntos e as coisas podem ficar pior. Flor teme que o patrão descubra tudo e os coloque no olho da rua. Adrian diz que Graziella o ama, tanto quanto ele a ela, e está disposto a sequestrá-la se for necessário. Graziella elogia Esmeralda para a mãe e diz que ela é bem educada, mas tímida. Graziella diz que pensou que Esmeralda fosse falar um monte de bobagens e que seria sem educação com ela. Fátima diz que a visita dessa cega na casa não tem propósito algum e tudo isso fez parte de um plano seu. Embuste Malavé aparece novamente na casa de Dominga para incomodar.
ela e Esmeralda. Esmeralda diz que Dominga já está melhor e até falou umas palavras. Esmeralda diz que Florzinha lhe disse que Dominga disse algo de seu pai. Esmeralda conta que hoje saiu e José Armando a levou na casa dele. Fátima diz a Graziella que se quiser o Rodolfo expulsa a Esmeralda da casa grande em 1 minuto, mas o José Armando iria atrás dela e quer evitar isso. Fátima diz que precisam agir com cautela e não podem permitir que José Armando perca a herança. Graziella pergunta o que ela fará. Fátima diz que precisam seguir com o plano e a filha lhe ajudará. Lúcio pergunta se trataram Esmeralda bem. Ela diz que sim, mas que não se sentiu à vontade naquela casa. Lúcio pede que Esmeralda não confie em ninguém daquela casa. Esmeralda diz que só confia no José Armando. Ela diz que ele gosta muito dela, tanto quanto ela dele. Lúcio diz a Esmeralda que os ricos são tão ambiciosos que se casam entre eles para que as fortunas permaneçam dentro da família. Esmeralda afirma que o José Armando não é assim e que ele é diferente dos outros, e até lhe pediu em casamento. Lúcio fica surpreso. Esmeralda diz que essa é uma ótima prova de amor e afirma que aceitou se casar com José Armando, pois o ama com toda a sua alma. Lúcio pede que ela não fale isso, pois nem conhece o amor. Esmeralda diz que José Armando já faz parte de sua vida e não se imagina sem ele. Adrian passa perto de Fátima e Graziella. José Armando aparece. Ele cumprimenta Graziella e Fátima. José Armando diz a Graziella que sabe que ela está passando por um momento muito difícil, mas pede que faça o possível para compreendê-lo. Ela diz que o compreende. Ele pede que ela o veja como um amigo para terem o mesmo carinho de sempre. Crisanta chama José Armando e diz que Branca quer falar com ele. Crisanta pergunta a Graziella sobre o Adrian. Graziella diz que não sabe e nem quer saber dele, pois tudo isso acabou. Dionísio diz a Rodolfo que esse ano as abelhas produziram mel como nunca. Rodolfo diz que o mel deles está à altura para a exportação e o campo é generoso com quem o ama. Dionísio diz que tem certeza que o José Armando tem tanto carinho por ali quanto Rodolfo. Adrian espera por Graziella na ponte que liga a fazenda até a estrada para a cidade. Graziella chega até o amado sorrindo. Adrian a pega e a beija em seguida. Dionísio se aproxima e percebe que o filho está beijando Graziella. Rodolfo se aproxima e Dionísio faz um sinal para o filho parar de beijar Graziella. Graziella se afasta de Adrian. Rodolfo pergunta o que a Graziella estava fazendo com o Adrian. Dionísio finge não saber de nada. Graziella diz a Crisanta que precisa ir para a capital o quanto antes. Anoitece. Lúcio pede que Esmeralda pense bem no passo que vai dar, pois a família Penha Real nunca aceitará. Esmeralda diz que o José Armando a ama, e isso já lhe basta. Esmeralda diz que José Armando falou que a família dele vai gostar dela com o tempo. Lúcio é cruel com Esmeralda. Esmeralda pergunta por que ele disse que sua cegueira não tinha remédio e por que ele enganou. Lúcio diz que seu único pecado foi gostar dela, pois quando se gosta, não podem fazer nenhum mal. Ele dá um beijo no rosto dela e se despede. José Armando diz a Branca que não se importa em passar horas acordado para poder agilizar sua especialização. Ele diz que quando voltar para a capital, se especializará com um doutor e progredirá nos seus estudos. Ele diz que fará o que for necessário para se casar com Esmeralda o quanto antes. Branca pergunta o motivo da pressa. José Armando diz que Esmeralda vive desprotegida e a mulher que a criou está doente. José Armando diz que a mulher que criou Esmeralda se chama Dominga e cuidou de Esmeralda assim que os pais dela morreram. José Armando vai contar a história dos pais de Esmeralda para a mãe, mas Fátima, peste dos infernos, aparece para interrompê-lo. José Armando diz a Fátima que irá se casar com Esmeralda. Ofélio procura por Rodolfo. Fátima pergunta o motivo da pressa. José Armando diz que não vê necessidade de esperar mais. Fátima diz que mal conhecem a moça. José Armando diz que ele a conhece e quer aproveitar a disposição da família nesse momento. Ofélio diz a Rodolfo que tem medo de Dominga recuperar a voz e acusá-lo. Rodolfo diz que é melhor Ofélio sumir dali por um tempo, porque se Dominga se recuperar, pode metê-lo em problemas. Fátima diz a Crisanta que ela deve estar muito contente, pois sempre defendeu a caipira cega e agora o José Armando quer se casar com ela.
Crisanta diz que José Armando não precisa pensar mais, pois conhece Esmeralda muito bem, e ele sabe o que quer. Fátima pede que ela cale a boca. Esmeralda diz a Dominga que acha que se precipitou em aceitar o pedido de casamento de José Armando. Dominga aperta a mão de Esmeralda, dizendo que permite que ela se case com José Armando. Esmeralda diz que seu sonho, se ele se tornar realidade, se tornará a esposa do José Armando e pedirá para ela morar com eles. Dominga diz que não quer e quer continuar ali. Esmeralda diz que não irá abandoná-la e nem deixará ela sozinha. Dominga fica emocionada. Esmeralda diz que esse foi o dia mais importante da sua vida e vai dormir como um anjo e sonhará com o José Armando.